Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis, espero que vocês estejam todos bem em casa e hoje nossa aula vai ser de Geografia. Nós vamos estudar o café na região Sudeste. Antes de estudarmos a região Sudeste, é importante a gente entender que esse ano nós vamos estudar as regiões do Brasil, que são 5. Região Nordeste, região Sudeste, região Sul, Centro-Oeste e Norte. A região Nordeste nós já estudamos nas últimas aulas, conhecemos um pouquinho das sub-regiões, conhecemos o Rio São Francisco, um pouco da economia. Agora é hora de conhecer a região Sudeste. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer a leitura das páginas 145 a 154. Professor, toda vez que o senhor aparece aí, vem esse monte de página pra gente, né? Pessoal, geografia tem muito mapa, tem muita imagem, história também, né? E é sempre bom pra gente poder aprender. Hoje nós vamos fazer algumas atividades, algumas eu vou ajudar vocês e outras vão ficar por conta da criatividade de todos. Vamos lá? As atividades econômicas no período colonial, relembrando. Turma, lembra do período colonial, Dom Pedro I e Dom Pedro II? Nós tínhamos aqui, ó, no século XVI, século XVII, né? Isso é antes de Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Isso é bem antes. Nós tínhamos as atividades no litoral do Nordeste, a cana-de-açúcar. Lembrando que nós já tivemos alguns ciclos econômicos, como o ciclo do pau-brasil e o ciclo da cana-de-açúcar. Foram super importantes para a economia do Brasil, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, antes da independência do Brasil. Nós temos também aqui, no século XVII e século XVIII, a mineração do ouro em Minas Gerais. Essa atividade da mineração do ouro em Minas Gerais vai ajudar a transformar toda a economia da região Sudeste. Bom, o café na região Sudeste. Antes de falarmos da região Sudeste, é importante saber o que é a região Sudeste. A região Sudeste é uma região do Brasil composta por 4 estados. Quais são eles? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas encontraram ouro em Minas Gerais, o que atraiu para lá a população de outras regiões do Brasil e também de Portugal. Com esse movimento foram surgindo muitas vilas que mais tarde se transformaram em cidades. Bom, professor, o que tem a ver as vilas, o que tem a ver o ouro com o café? Turma, o primeiro ciclo econômico do Brasil é o do pau-brasil. Depois vem o ciclo da cana-de-açúcar, depois vem o ciclo do ouro, da mineração, e depois o ciclo do café. Bom, quando o café começa a ser explorado definitivamente no Brasil? Quando o ciclo do ouro entra em declínio, quando o valor do ouro começa a perder seu peso no cenário internacional. Então, a economia brasileira precisava criar uma nova forma de gerar renda, uma nova forma de gerar dinheiro. Então, vamos entender o que aconteceu. Quando o ciclo do ouro entra em declínio, o ciclo do café começa a aparecer. E aí, o que é esse café e de onde vem o café? Pessoal, o café ele tem algumas origens controversas, mas é muito provável que ele tenha surgido, que ele tenha vindo, as primeiras mudas, da Etiópia. A Etiópia é um país africano que fica numa região da África chamada Chifre da África, né, que divide a África do Oriente Médio. Isso aqui, pessoal, é uma região muito movimentada por muito tempo da história da humanidade. É uma região onde a gente teve trânsito de muitas pessoas, comércios, guerras e batalhas. E o café, acredita-se que tenha vindo de lá. Se a gente pudesse olhar nesse mapa mais aberto, a gente vai perceber que o clima dessa região ele é muito parecido com o da região Sudeste do Brasil. Então, talvez por aí o café tenha dado muito certo aqui. Bom, tá aqui, ó. O surgimento de novas vilas, por sua vez, fez com que construíssem novos caminhos, novas estradas, tanto entre essas novas vilas, como entre elas e as cidades mais antigas, como São Paulo e Rio de Janeiro. O que vocês estão vendo aqui, ó, na verdade, é chamado de estradas reais ou estrada real. Nós temos a estrada velha, que é a que está na cor vermelha, e nós temos a estrada nova, que é o que está na cor amarela. Se nós pudermos observar, nós vamos perceber que todas as cidades que estão no caminho da linha vermelha são cidades históricas do Brasil. Cidades muito antigas, cidades que têm praticamente a mesma idade do nosso país, o mesmo tempo do nosso país. Então são cidades que até hoje têm registros históricos maravilhosos, como por exemplo Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, que é uma região onde a gente pode fazer viagem para conhecer um pouco da história do Brasil. Nessa região aqui, ó, a gente já vê que são cidades mais novas e mais modernas. E por que nós temos 2 caminhos? Se vocês observarem bem,
nós temos um caminho que leva até o Rio de Janeiro, que era o porto mais importante do Brasil naquele período, e nós temos também uma outra linha aqui, ó, que vai direcionar até o litoral norte de São Paulo, né? Lá na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, que a gente vai ter ali uma região chamada Vale do Paraíba, a gente vai entender um pouquinho melhor. Bom, essa aqui é a imagem da antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto. Vila Rica se transformou em Ouro Preto e ela tem justamente esse nome em razão da mineração. E aqui nós temos, ó, você já sabe, no final do século XVIII, o ouro começou a se esgotar e a economia de Minas Gerais e da colônia entrou em crise. Bom, lembrando, o ouro é um metal raro, difícil de encontrar, ele não acha em grande quantidade, então por isso a produção começa a diminuir. E a partir do momento que a produção começa a diminuir, juntando também com lá no período, né, da escravidão no Brasil, nós temos uma complicação aí para Minas Gerais. E a economia do Brasil começa a procurar novas formas de gerar dinheiro, e aí a gente vai entender que é aí que o café entra na história. O que fez a economia brasileira reerguer-se no século XIX? E aí, o que será que foi? Lembrando que o século XIX ele vai de 1801 a 1900. As primeiras mudas de café, pessoal, é sempre difícil falar qual data, né? Mas acredita-se que as primeiras mudas de café tenham chegado no Brasil no século XVII. Tá certo? Mas que a gente começa a plantar as primeiras mudas efetivamente, ter um plantio e um cultivo, a gente está falando aí do início do século XIX. As primeiras mudas de café, a chegada do café do Brasil, ela acontece da seguinte forma. As primeiras mudas, elas chegam lá na Guiana Francesa, depois elas entram no estado do Pará, onde se tenta fazer um plantio, lá é muito quente, o café não deu certo lá, e aí eles tentam levar o café lá para a Bahia, para o sul da Bahia. Também não deu certo o plantio, porque é uma região onde o clima é muito variável, né? Tem estação de seca, também não deu certo. Até que resolvem tentar plantar o café lá na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, até dar bem certinho lá na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, numa região chamada Vale do Paraíba. Então nós temos aqui, ó, a economia do Sudeste só voltaria a florescer no final do século XIX, quando o café, uma planta originária da África, chegou à região. E aí, pessoal, o que é importante a gente entender? Quando o café chega nessa região, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, chamada Vale do Paraíba, o café encontra a condição perfeita para ele poder ser plantado e evoluir. O que é importante a gente lembrar é que é uma região úmida, é uma região quente e de solos férteis, ou seja, tudo aquilo que o café precisa para ser um bom produto, essa região tem. E aí nós temos aqui, ó, com a expansão das lavouras pelo Vale do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, o produto passou a ser exportado e a gerar riqueza para seus produtores. Ou seja, a economia da região floresceu novamente, provocando grandes mudanças no Sudeste e, em consequência disso, em todo o país. Importante a gente pensar, pessoal, é que a gente pode dizer o seguinte: o Brasil tem duas histórias, uma história antes do café e uma história após o café. Foi o café quem transformou o Brasil, foi o café quem colocou o Brasil no cenário internacional, foi o café que tirou o Brasil de escanteio. Ou seja, a gente vai ver que o café é o produto histórico mais importante da economia do país. Não esqueçam disso. Nós temos aqui, ó, no próximo slide, um quadro de Johann Moritz Rugendas. Você já viu um monte de quadros desse cara aqui no terceiro, no quarto ano. Então, olha aqui. Esse quadro aqui foi pintado por Rugendas. Rugendas é um alemão, correto? Ele não era brasileiro. E ele viajou pelo Brasil e fazia pinturas por onde ele encontrava. Se nós observarmos bem essa imagem, nós estamos vendo aqui, ó, a colheita do café. Olha que interessante, a colheita do café era feita em meio à mata, então não se desmatava totalmente a floresta. Isso aqui que vocês estão vendo é a Mata Atlântica, então toda essa vegetação é da Mata Atlântica. Naquela época não precisava desmatar tudo, então o café era plantado entre a Mata Atlântica. Se nós observarmos bem, tem um rapaz bem vestido, ou melhor vestido, sentado, olhando o pessoal trabalhar, e quem está trabalhando? Os escravos. Ou seja, o auge do período cafeiro no Brasil era plantado e colhido pelos escravos. Se vocês observarem bem nessa imagem, nós temos aqui o mar e nós temos aqui um morro. Pessoal, que cidade será que é essa, hein? Mar, morro, uma cidade turística famosa. Essa cidade é o Rio de Janeiro, correto? Então nós temos aqui uma imagem do Rio de Janeiro, na colheita do café, relembrando que quem trabalhava diretamente na produção do café no Brasil eram os escravos.
Atividade. Marque com um X a frase que melhor descreve a paisagem retratada por Rugendas. Você vai observar bem essa imagem aqui e vai marcar com um X. Bom, o que você precisa fazer? Lê com atenção a atividade, tá? E marca um X. Turma, eu acho que eu já dei praticamente todos os elementos que você precisa para responder essa questão. Tenho certeza que você não vai encontrar dificuldade. Observe as pessoas representadas no centro e à direita da tela. As pessoas no centro e as pessoas à direita. Olha bem aqui. Que atividades elas estão realizando? Pensa aí. No centro, as pessoas estão com os grãos de café que eles estão sendo colocados para secar. Lembrando que colhe o café, deixa o café secar, depois torra o café, depois moe, e é somente depois de todo esse processo que o café vai para a mesa. À direita, vemos pés de café sendo colhidos. Olha aqui, professora, eu não consigo enxergar bem. Olha bem na imagem da sua apostila que você vai ver que está com uma definição bem legal para você conseguir enxergar. Esses aqui são os pés de café. Os pés de café eles não são tão altos, então facilita a colheita sem precisar de nenhum maquinário. Pelo que você observa na pintura de Rugendas, quem de fato trabalhava na cafeicultura? Quem de fato trabalhava? Eram os cafeicultores? Eram os fazendeiros? Nós aprendemos que quem trabalhava de verdade eram os escravos. Nós temos aqui uma imagem do Vale do Paraíba. Pessoal, o Vale do Paraíba é uma região que fica entre o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Nós temos algumas serras nessa região, né? Como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Essa região toda aqui, ela é cortada pelo Rio Paraíba do Sul, correto? Então é por isso que ela recebe esse nome, Vale do Paraíba. Vale do Rio Paraíba. O que é um vale? Nós temos montanhas de um lado, montanhas de outro. Na verdade, são morros, não são montanhas, tá bom? E aí, ao centro, nós temos o rio cortando essa região. Então, uma coisa importante de você observar é que nós temos aqui algumas cidades que são cidades hoje muito importantes para o estado de São Paulo. Caraguatatuba, Ubatuba, Taubaté. E aí nós temos desse lado aqui, no Rio de Janeiro, nós temos Paraty, Angra dos Reis, enfim, é uma região muito bonita e muito importante. Interessados nos imensos lucros gerados pela venda do café, os fazendeiros derrubaram a Mata Atlântica, que recobria quase todo o Vale do Paraíba, e a substituíram por lavouras cafeeiras. Vocês lembram lá no quadro do Rugendas? Não tinha tanto desmatamento. Aí os cafeicultores começaram a pensar o seguinte: olha, se eu retirar a floresta, vai me sobrar mais espaço para plantar café. E aí, com mais espaço para plantar café, a minha produção vai aumentar. Então, foi a partir daí que os cafeicultores começaram a fazer o quê? Derrubar a Mata Atlântica. Hoje, turma, nós temos de toda a Mata Atlântica original, a gente tem de 6% a 7% só. O restante todo foi desmatado. Não só por causa do café, mas o café contribuiu bastante para isso. Nós temos aqui uma segunda imagem, é uma outra gravura de Rugendas. Nossa, professor, só esse cara... Pessoal, ele era um observador, ele conseguia registrar muito bem os momentos que ele conseguia vivenciar. Então, isso aqui, é o corte da Mata Atlântica. Vocês perceberam uma coisa? Tá vendo que a Mata Atlântica ela fica num terreno todo irregular? Cheio de morros? Pessoal, então o que acontecia? Eles derrubavam a Mata Atlântica e depois eles vinham plantando o café. Essa imagem aqui está retratando o desmatamento dessa Mata Atlântica. Olha a primeira pergunta. Como era o relevo da região representada na tela desmatamento de uma floresta? Era íngreme. Pessoal, o que é íngreme? Observa bem a imagem. Íngreme é inclinado, inclinado. Então, sempre que você está passando por uma rua que tem subida, é uma rua íngreme. Então, o relevo daquela região é um relevo íngreme. Lembra lá da imagem anterior que eu mostrei para vocês? Cheia de morros. Isso é relevo íngreme. Como era a vegetação? Como era a vegetação? Pessoal, olha bem para a imagem. Árvores de grande porte, nós temos uma área úmida, florestas com folhas o ano inteiro, então você precisa observar a imagem. Turma, aqui tem uma definição da palavra íngreme, tá bom? Para ajudar você a entender um pouquinho melhor. Difícil de subir ou difícil de descer. Sabe quando você está andando de bicicleta lá pela rua, e aí você passa por aquela rua que é subida ou aquela rua que é descida? Aquilo ali é íngreme, ok? Bom, terceira pergunta. A área retratada é o Vale do Paraíba. Ele está afirmando para você. Para que ela estaria sendo derrubada? Pessoal, para que a floresta estava sendo derrubada? Justamente para plantar o café. Quarta pergunta. Compara a vegetação retratada nessa tela com a que o pintor representou no quadro Colheita do Café. A vegetação é semelhante?
Lembra lá do quadro Colheita do Café? Na verdade, pessoal, é o mesmo lugar. Ó, é muito semelhante ao quadro da Colheita do Café. Por que é semelhante? Porque é a mesma mata, é a Mata Atlântica, correto? 5. O que é possível concluir sobre a vegetação do Vale do Paraíba a partir da análise das duas telas de Rugendas? Pessoal, você vai olhar as duas telas e aí você vai olhar, poxa, o que as duas imagens têm para retratar a vegetação daquele lugar? O que elas têm em comum? Então é só você observar a imagem, você vai ver que tem árvores de grande porte, o terreno é inclinado, é isso que vocês vão precisar analisar. Agora nós temos uma atividade. Calma que eu já vou falar sobre ela. Como você estudou em ciências no último caderno do 4º ano, as plantas precisam de pelo menos 3 condições. Quais são as 3 condições? Luz solar, temperatura, ou seja, mais quente ou mais fria, e solos adequados, beleza? Então a planta precisa de luz, calor e solo adequado. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Olha aqui. Realize a atividade sugerida a seguir e perceba como o uso da técnica correta no manejo do solo é importante para manter a fertilidade da terra e as plantações. Presta bem atenção. O Vale do Paraíba é rodeado por serras. Lembra lá da imagem? Todo ondulado. O café foi plantado em suas encostas. Encosta, pessoal, é aquela parte inclinada do terreno, íngreme. Sabe aquela parte lá onde estava tendo desmatamento? Aquilo lá é uma encosta. O que acontece quando se planta em terrenos íngremes? O que acontece quando eu planto um vegetal numa área inclinada? É essa atividade que a gente vai fazer. Presta atenção. Tá vendo aqui, ó? 2 maquetes. Professor, como eu vou montar uma maquete? Pessoal, essa atividade aqui a gente vai fazer quando retornar. Mas nós pensamos em uma forma de, até nós retornarmos, de vocês entenderem como seria essa maquete, correto? Olha bem, então essa atividade aqui nós vamos fazer quando retornarmos. Olha bem essa imagem aqui. Nós temos aqui, ó, um balde, na verdade, né? São 2 baldes. Essas imagens duas são imagens diferentes. E aí fizeram um morro de terra, tá? Que representa o solo, na imagem 1 e na imagem 2. Se você observar a imagem 1, que é a imagem da esquerda, você vai ver que o morro está íngreme, ele está inclinado. Ó, nós não temos aqui, ó, nada que impeça da terra escorrer, das sementes caírem, ou seja, ele está inclinado. E aqui, olha o que eles fizeram. Fizeram curvas de nível, tá vendo? Olha essas curvas de nível. O que é curva de nível? Eu pego lá aquele morro inclinado e vou retirando terra aqui, fazendo curvas, né? E essas curvas, elas contornam, então vai formar como se fosse a serra. Sabe quando você desce de carro indo para a praia? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. E aí depois jogaram alpiste. Alpiste, pessoal, presta atenção o que acontece. Depois de um tempo, o alpiste vai germinar. Se vocês observarem bem, na imagem 1, em que o terreno está íngreme, sem as curvas de nível, olha o que acontece. O alpiste cresce em volta. Porque toda aquela sementinha que foi jogada em cima, ela cai aqui para baixo. Ou quando você está regando ela, o que acontece? A água leva essas sementes para a parte de baixo. Agora, olha na imagem 2. Uma parte das sementes germinou nas curvas. Ou seja, significa que quando a gente estava molhando lá, as sementinhas não eram levadas pela água para baixo. E aí, se a gente observar bem, a gente vai ver que a vegetação conseguiu se desenvolver aqui. O que nesse caso aqui não se desenvolveu. Então, será que tem uma relação entre o terreno íngreme e terreno com curvas de nível? Qual dos dois a gente consegue observar que é mais fácil de um vegetal se desenvolver? Claro, você vai observar, professor, mas na imagem 1 tem muito mais vegetal na base. Mas a única que tem vegetal construído aqui, ó, vegetal desenvolvido nessa região mais alta aqui do morro, é a que tem curva de nível. Ou seja, a gente vai perceber que quando o terreno é muito inclinado, as plantas não conseguem se desenvolver. Ou a água leva as sementes para baixo. Vamos entender um pouco melhor. Observaram as 2 maquetes? Entenderam um pouquinho melhor? Observa bem as imagens, tem outros elementos que o professor não falou. Então nós temos aqui, ó, na primeira imagem, sem a curva de nível. Grande quantidade de solo escorreu para a parte mais baixa da bacia. Ficaram buracos na encosta e o solo se acumulou na parte baixa da bacia. Observação, geralmente a terra é carregada para dentro dos rios, assoreando-os. Olha aqui, a chuva, simulando a chuva, ela vai levar essas sementes para a base
ela vai levar não só a semente, mas ela vai levar o solo também. Agora, olha na segunda imagem. Escorreu menor quantidade de solo, a encosta não ficou esburacada e não houve acúmulo de solo na parte baixa da bacia. Olha bem aqui, vocês perceberam que menos sementes se desenvolveram aqui na base, significa que a água levou menos sementes para baixo e que as plantas conseguiram se desenvolver nas encostas. Vamos lá. Conclusão. Se compararmos as regas realizadas em aula com as chuvas, o que é possível concluir sobre os seus efeitos no solo, considerando o plantio com e sem curva de nível? Olha aqui, quando o cultivo é feito com curva de nível, pode-se proteger o solo da erosão. Turma, erosão é o desgaste, então todas as vezes que a chuva leva a terra para baixo, ela vai desmontando o morro, e esse processo é chamado de erosão. Correto? E manter o plantio por muitos anos. Se a gente tivesse uma plantação, a imagem 2, aquela imagem onde a gente tem as curvas de nível, aquela plantação ela duraria muito mais tempo do que na primeira. O Vale do Paraíba é rodeado por serras e o café foi plantado nas encostas sem utilização de curvas de nível. De acordo com o que você observou no experimento, o que aconteceu com o solo da encosta? Vamos ajudar vocês. O solo das encostas das serras foi arrastado pelas chuvas e as plantações morreram. Professor, mas lá tinha plantação. Pessoal, é que se a gente pegar aquela imagem com mais tempo, se a gente continuar regando com mais tempo, a gente vai perceber que toda aquela vegetação da encosta, se ela germinar, ela vai morrer. Então, as curvas de nível, que é o que a gente vai aprender já já, elas são muito importantes. Além do plantio sem curva de nível, outro fator acelerou a erosão das encostas no Vale do Paraíba. As chuvas concentradas no verão, então chove muito no verão naquela região. Elas erodiram o solo, empobrecendo e impossibilitando a continuidade das lavouras de café. Lembra que desmatou a Mata Atlântica? Lembra daquela imagem do desmatamento onde tinha um morro? Quando você planta café naquela região e chove muito, a chuva faz uma enxurrada e vai levando as mudas embora, então as plantas não conseguem se desenvolver muito bem. Então a ideia de desmatar a Mata Atlântica não foi uma ideia tão inteligente da forma como eles faziam naquela época. Olha bem para essa imagem aqui. Nós temos aqui uma imagem simulando o Vale do Paraíba e aqui a gente tem a vegetação logo acima. Olha o que acontece quando chove. A chuva vai formar enxurradas e a enxurrada vai levando embora a terra. Para onde? Para o rio. E vai formando um processo chamado de assoreamento. Turma, esse processo aqui, é chamado de lixiviação, tá? Não está aparecendo aqui, mas é chamado de lixiviação. Então, a chuva vai desgastando o solo, vai lixiviando o solo, e todo aquele material que é tirado dali vai para o fundo do rio, e o rio vai ficando mais raso até secar. Isso aqui, futuramente vai virar crateras, e essas crateras vão ser chamadas de ravinas e vossorocas. Bom, nós temos aqui, uma área com terraço. Pessoal, terraço é um tipo de plantio em que a gente usa uma técnica para fazê-lo. Se vocês observarem, a gente consegue ver uma série de linhas aqui, né? Na imagem. O que são essas linhas? São curvas. Sabe aquelas curvas lá da maquete? São curvas aqui feitas no morro. Então, todas as vezes que chove, a chuva não consegue formar uma enxurrada. Por quê? Porque tem as curvas, e as curvas diminuem a velocidade da água. Então, essa aqui é uma técnica, curvas de nível terraço, muito importante para plantar em áreas de encosta. Muito provavelmente, quando você viaja pela nossa região e você observa a plantação, você consegue ver que a plantação faz desenhos. Aqueles desenhos da plantação são curvas de nível. Atividade 2. A cafeicultura levou riqueza e progresso para o Vale do Paraíba, porém, essa prosperidade só durou cerca de 50 anos. Pessoal, por quê? A pergunta é, por que durou pouco tempo a prosperidade em relação ao café? Porque o esgotamento do solo da região e depois de alguns anos não conseguiu mais sustentar as culturas de café. Ou seja, as técnicas inadequadas do plantio do café fizeram com que ele não durasse muito tempo. O que poderia ter evitado esse declínio? Professor, eu olhei lá na maquete. Será que aquela técnica da maquete poderia ter evitado o declínio? Pessoal, a resposta dessa pergunta ela tem relação com a maquete, com curvas de nível, tá bom? A expansão da cultura cafeeira. Bom, pessoal, então é o seguinte, os cafeicultores lá do Vale do Paraíba, aquela região lá entre São Paulo e Rio de Janeiro, eles estavam com problemas por causa da ausência das curvas de nível, então a plantação não estava indo muito bem, e esse plantio do café ele foi se deslocando. Então, olha bem para essa imagem, o café ele aparece aqui, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é chamado de Vale do Paraíba, que é na região 1, depois ele vai se expandindo para a região 2,
depois ele vai expandindo para a região 3, isso aqui é o tal do Oeste Paulista. Lembra dos cafeicultores do Vale do Paraíba e os cafeicultores do Oeste Paulista? E posteriormente eles se deslocaram para 4. Olha bem para esse mapa, ele já está pronto, é uma atividade que você precisa fazer. Pinte-o de acordo com as legendas. Então, na verdade, ele já está pintado para você. Então, lembrando que ele começa no 1 e vai expandindo até o 4. Agora responda, por quais estados brasileiros a cafeicultura expandiu? Olha bem, até 1850, pelo centro-sul do estado do Rio de Janeiro. De 1850 a 1900, de 1901 a 1950 e após 1950. É só você olhar a imagem e ver quais áreas elas estão ocupando. Na imagem 1, só Rio de Janeiro, mas na imagem 2 a gente já tem São Paulo, Rio de Janeiro. Na verdade, a imagem 1 pega um pedacinho de Minas Gerais, mas nós temos aqui na 2 uma expansão para São Paulo, Minas Gerais também, Espírito Santo. 3. Analisando a expansão de café nesses 100 anos, o que é possível concluir? Pessoal, é possível concluir que parte da região sudeste se tornou produtora do café. Então, a região sudeste é a região que mais produziu café no Brasil e a gente vai entender que é por isso, talvez, que a região sudeste tenha se tornado a região mais desenvolvida do Brasil. Tarefa. Professor, essa aula está mais tranquila que as outras. É fácil, né? Daqui a pouco a gente começa a apertar um pouquinho mais. Bom, observa a imagem da Mata Atlântica. Poxa vida, eu particularmente acho a Mata Atlântica muito bonita. Que características observadas na imagem podem legitimar a afirmação acima? Pessoal, o que é isso? O que a gente está vendo nessa imagem que a gente pode olhar para ela e falar, afirmar, ó, é a Mata Atlântica? Vou dar uma dica para vocês. Árvores de grande porte, cachoeiras e terreno ondulado. Isso é característica da Mata Atlântica. Como são o clima e o solo das áreas ocupadas pela Mata Atlântica? Turma, como que é o clima da Mata Atlântica? Clima quente e úmido, ou seja, é calor o ano inteiro e chove também bastante, principalmente no verão. Olha a dica do professor. Nomeie as técnicas utilizadas e explique as consequências de cada uma delas para o solo e para a continuidade das plantações e fazendas. Pessoal, olha bem para essa imagem, é parecida com aquela outra. Eu tenho a vegetação aqui em cima e essa área é descoberta, sem plantação nenhuma, sem árvore. Então, todas as vezes que chove, a chuva leva embora o solo. Olha a segunda imagem, as curvas de nível. Então, na primeira imagem, nós temos uma plantação sem curva de nível e na imagem 2, plantação com curva de nível. 3. Observe o mapa de São Paulo, cobertura vegetal, entre 1850 e 1950. Então, nós temos um recorte temporal de 100 anos aqui. Isso aqui tudo era Mata Atlântica no estado de São Paulo. Olha como de 1850 a 1900 a Mata Atlântica diminuiu. A Mata Atlântica é o que está na cor verde. Ela foi diminuindo. Olha em 1950, quase não tem Mata Atlântica. Se a gente pegasse um mapa de 2000, 2010, a gente veria que essa quantidade de Mata Atlântica diminuiu mais e mais ainda. Qual é o título do mapa? Você vai olhar. O que a cor verde representa? O professor já deu spoiler. E as áreas brancas? O que são as áreas brancas? Vale uma pesquisa aí, hein? De curiosidade, essa eu não vou dar dica. O que aconteceu com a cobertura vegetal do estado de São Paulo entre 1850 e 1950? A cobertura aumentou ou a cobertura diminuiu? Simples, né? Nós temos uma atividade complementar para você. Então, você vai precisar voltar ao mapa, lá na página 54, observar a legenda e responder as questões. Então, presta atenção, você tem que voltar lá na página 154, para responder as atividades complementares. Vou dar uma ajudinha para você. Ó, presta atenção. Você vai ler, perguntar, produto plantado no Sudeste a partir do início do século XIX. Qual é o produto? Café. Riscou? Vem aqui na cruzadinha e procura a palavra café. Já demos algumas dicas para vocês das respostas. Agora o que você precisa fazer? Procurar aqui. Correto? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a região Sudeste, sobre a economia da região Sudeste, aprendemos um pouquinho sobre o café, correto? Vale a pena você ler as páginas, você observar bem as imagens e fazer as atividades da página 147 a 158, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!